Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos conversar um pouquinho da nossa matéria de história. Nós vamos conhecer agora, nessa nova unidade, sobre o Brasil colônia, onde nós começamos a conversar sobre as expedições portuguesas, onde cada uma delas tinha um objetivo: exploradora, a guarda-costa e a colonizadora. E agora, nós vamos falar da organização do nosso território e sua administração no período colonial, tá? Hoje nós temos um país independente, onde o nosso território, a terra que nos pertence enquanto país, ela é dividida e organizada em 27 unidades federativas, 26 estados e um distrito federal. Mas e antes? Como era antes? Por isso mesmo, nós vamos conhecer um pouquinho como era antes, como o nosso território era organizado. Vamos abrir o nosso livrinho de história, lá na página 54. Tudo bem? As capitanias hereditárias e o governo geral. A colonização iniciou-se apoiada em 3 fatores. Quando a gente fala que a colonização iniciou-se apoiada, que esses 3 fatores, eles foram muito importantes para a permanência enquanto colônia de Portugal e foram presentes ao decorrer dessa colonização. A grande propriedade rural, para entender a exportação de produtos tropicais, a monocultura, que é o cultivo de apenas um produto. Quando a gente fala dessa monocultura, lembra que a primeira riqueza foi o pau-brasil? Mas nós tivemos uma devastação enorme dessa vegetação natural. E aí, os portugueses, as suas explorações, eles conseguem perceber a riqueza de solo que nós temos para o plantio da cana-de-açúcar, que produz o açúcar, que era um produto super consumido e valorizado na Europa, o que enriquece aí os cofres portugueses. Inicialmente com a cana-de-açúcar em decorrência do lucrativo comércio na Europa. O trabalho escravo, que no primeiro momento era feito por os indígenas e depois por os africanos que foram escravizados. E aí a gente vai começar a conhecer a capitania hereditária. A capitania hereditária foi quando o território brasileiro foram dividido em 15 lotes. Vamos ver um pouquinho? Colonizar as novas terras não era tarefa simples. A coroa portuguesa dispunha de poucos recursos financeiros para custear novas expedições. Por isso, em 1534, o então rei de Portugal, Dom João III, decidiu dividir as terras em 15 lotes, que iam do litoral até o limite estabelecido no Tratado de Tordesilhas. Esses lotes foram chamados de capitanias hereditárias, pois passavam de pai para filho, e foram designados aos homens que se dispuseram a investir recursos na colônia. Então, o território que ia do litoral, que foi a parte chegada dos portugueses, até o limite do Tratado de Tordesilhas, realizado entre os portugueses e os espanhóis, entre o rei de Portugal e o rei da Espanha. Esse território ele foi dividido em 15 lotes. Na sua imagem do seu livrinho, você está vendo aqui essa divisão, tá vendo? Olha, os nomezinhos aqui de cada capitania, tá? E esses lotes, cada lote foi entregue a uma pessoa que queria, que objetivava investir nessa colônia. Por quê? Porque para o governo português estava ficando muito caro mandar expedições para o Brasil. E aí, cada pessoa que fica responsável por aqueles 15 lotes, seria ele que cuidaria daquele pedaço de território. E deveria fazer com que aquele território desse frutos, desse lucros, Vamos ver um pouquinho mais? Os donatários recebiam a posse da terra, mas não eram os donos da capitania. Eles podiam explorá-las, passá-las para seus filhos, mas não podiam vendê-las. Tinham direitos, mas também deveres a cumprir. Ou seja, apesar daquele território
ser entregue a uma pessoa, que no caso são os donatários, para que ele possa investir naquela capitania, ele não é o dono. O dono todo aquele território continua sendo o governo português, porque nós somos uma colônia, né, neste período. E aí os donatários, eles não podem vender essa capitania para uma outra pessoa. Ó, não tá dando certo, não quero mais, ou então vou passar para outra. Não, não pode. Por isso que se chama capitania hereditária. É passada de pai para filho. A pessoa que poderia assumir aquela capitania é o filho do donatário. Os donatários tinham a permissão da coroa portuguesa para cobrar impostos das pessoas que viviam em sua capitania, doar terras, denominadas sesmarias, são terras que estavam dentro daquele limite de posse do donatário, e os colonos que a cultivassem, escravizar os indígenas e exercer a justiça estabelecida pelo rei. Porém, tinham que defender e colonizar suas terras, estimulando seu desenvolvimento econômico com recursos próprios. Eles também não podiam comercializar com outros países e tinham que pagar impostos à coroa portuguesa. Por exemplo, se fossem descobertos metais e pedras preciosas, 1/5 dos rendimentos seria da coroa. Então, os donatários, que são esses que têm a posse, mas não são donos, que o dono continua sendo a coroa, eles têm os seus deveres e os seus direitos. Eles podem doar a terra, eles podem cobrar impostos. Os colonizados, né, que são as pessoas que moram naquele lugar, devem obrigações daquilo que está sendo mandado pelos donatários. Mas eles também têm os seus deveres, eles também têm que pagar impostos à coroa portuguesa, eles também não podem vender ou passar essas terras. E além disso, eles com seus próprios recursos, ou seja, com seu dinheiro, é que tem que fazer ali, investir naquela capitania, para aquela capitania dar lucros. Apesar dos esforços, muitas capitanias fracassaram, por causa da dificuldade dos donatários em administrá-la, sofrendo com os ataques frequentes dos indígenas e a falta de dinheiro de comunicação entre as capitanias. Se o nosso território era dividido em 15 lotes, cada um desse lote tinha um donatário. Então eles iam administrando aquele lote como eles achavam melhor. Não tinha comunicação entre um donatário e o outro, pouca era a comunicação. Além desse problema de falta de comunicação, os indígenas não estão nada satisfeitos. O território está sendo devastado, destruído. E, nesse momento, eles já estão em conflitos, constantes com esses portugueses ou as pessoas que representam essa coroa. Assim, alguns donatários nem chegaram a tomar posse das terras, deixando-as abandonadas. Apenas as capitanias de São Vicente e Pernambuco obtiveram algum sucesso. São Vicente desenvolveu-se em decorrência da lavoura de cana-de-açúcar e da criação de gado. E Pernambuco também prosperou graças à cana-de-açúcar. A região favorecia o plantio em virtude de seu clima quente e úmido e do solo massapê, que é uma terra escura e fértil. Então você tem aí várias capitanias sendo abandonadas pelos problemas de conflito com os indígenas, falta de dinheiro dos donatários e, além disso, falta de comunicação entre eles, mas você tem duas capitanias aí ressaltando, que é São Vicente e Pernambuco. O motivo principal foi o cultivo de cana-de-açúcar. Aí você lembra que o açúcar era um produto valioso e vendido por um alto preço para a Europa. Os governos gerais. Então vamos para a próxima página. Página 56. A divisão territorial em capitanias foi importante para Portugal, pois possibilitou o início do povoamento e do cultivo de cana-de-açúcar, além de impedir o ataque constante dos franceses à costa brasileira.
Então, quando a gente divide, quando a coroa portuguesa divide o território brasileiro em 15 lotes, isso é interessante. Primeiro porque a coroa não estava conseguindo mais, só com as suas expedições, proteger o território que ela chama de seu, né? E aí estava tendo ataque de vários outros países, inclusive a França, e depois você vai ver também a Holanda. E quando você fala de divisão de capitanias, cada donatário ali tem que proteger o seu território. Então, para o governo português, é muito favorável. No entanto, esse sistema não deu os resultados que o rei esperava. Por isso, sem acabar com as capitanias, ele não acabou, tá? Ele reforçou esse poder. Ele resolveu implantar em 1548 os governos gerais, que tinham como objetivo centralizar a administração. Lembra que um dos problemas da capitania era a falta ali de comunicação entre os donatários? Então agora tem os governos gerais. Ele não acaba com essa divisão de 15 lotes, mas ele coloca os governos gerais com objetivos de fortalecer essas capitanias hereditárias, que tinham o objetivo de centralizar a administração, que estava distribuída entre os donatários nas mãos do governador-geral e dar assistência às capitanias. Para ser a sede do governo geral, foi escolhida uma área da capitania de Baía de Todos os Santos, da Baía de Todos os Santos, onde foi fundada a cidade de Salvador. Tomé de Souza foi um desses governadores gerais. Vamos ver um pouquinho sobre ele? Em 1549, Tomé de Souza, o primeiro governador-geral, chegou ao Brasil. Auxiliado por colonos indígenas e na presença dos padres jesuítas, Tomé de Souza fundou a cidade de Salvador, a primeira capital da colônia. Em seu governo, Tomé de Souza desenvolveu a cultura de cana-de-açúcar. Então vamos voltar um pouquinho. Quando a gente fala de capitanias sem os governos gerais, a gente consegue perceber que as capitanias que dão certo são as capitanias de cultivo de cana-de-açúcar, né? No caso aí São Vicente e Pernambuco. E aí, com o objetivo de fortalecer essas capitanias e de centralizar o poder que antes era distribuído e não estava dando muito certo, o governo geral falou, opa, peraí, vou mandar agora para fortalecer essas capitanias hereditárias um governador que vai centralizar o poder. E aí esse governador, o primeiro dele, Tomé de Souza, ele funda uma capital para essas capitanias, que é qual mesmo? Tomé de Souza fundou a cidade de Salvador, que foi a primeira capital da colônia. Então, a primeira capital do Brasil foi Salvador. E além disso, como percebeu nossa riqueza de sol, ele desenvolve nas outras áreas esse cultivo de cana-de-açúcar. Duarte da Costa, que é também um outro governador geral. Em 1553, Tomé de Souza foi substituído por Duarte da Costa, o segundo governador geral. Com ele vieram muitos jesuítas, incluindo José de Anchieta, que ficou conhecido como o apóstolo do Brasil. Um dos acontecimentos mais importantes do governo de Duarte da Costa foi a fundação do Colégio São Paulo, em 25 de janeiro de 1554, que mais tarde deu origem à cidade de São Paulo. Em 1557, Duarte da Costa voltou para Portugal. E aí entra o terceiro governador-geral, Mendes Sá. Em 1558, assumiu o terceiro governador-geral, Mendes Sá. Ele resolveu diversos problemas da colônia durante os 14 anos de governo. Então, a gente está percebendo que entre esses três governos, Mendes Sá ele se destaca. Você percebe que ele ficou 14 anos como governador-geral e que ele resolve vários problemas que a colônia está vivenciando. Os fatos mais marcantes de sua administração foram a fundação da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, que é atual Rio de Janeiro, em 1565 por Estácio de Sá, seu sobrinho, e aí essa fundação traz uma população, você começa um povoamento daquela região.
A expulsão dos franceses do Rio de Janeiro em 1567, com a ajuda de Estácio de Sá e de parte dos tamoios, indígenas que habitavam a região. Em 1572, Dom Sebastião, o rei de Portugal, o então rei, dividiu a colônia em 2 governadores gerais, em 2 governos. O do norte, com a capital em Salvador, e o do sul, com a capital no Rio de Janeiro. Essa medida só durou 2 anos, sendo abolida e a colônia reunificada com somente um governador e uma capital, a cidade de Salvador, até 1763. Então, quando a gente fala dos governos gerais, a gente está falando com o objetivo de fortalecer essa capitania hereditária para proteção e lucro, né, engrandecimento dessa colônia. E aí a gente tem 3, né? Você lembra quais são? Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mensah. Cada um com um dos fatos importantes do seu período de governo. Lembrando que Mensah, ele recebe um destaque muito grande pelos problemas que ele consegue resolver. E além disso, expulsar um outro país que estava de olhos, né, bem atentos às riquezas brasileiras.